Maranata! Saudações calorosas em nome de Cristo Jesus. Diretamente dos estúdios Arco-Íris de Havana, Cuba, do Seminário Adventista do Sétimo Dia, para toda a comunidade angolana dentro ou fora do país, apresentamos Textos Bíblicos Contundentes. Com a edição e técnica de John Walker e a apresentação de Silvia Kimbamba, hoje temos a presença do pastor Constantino Manuel. Textos Bíblicos Contundentes. Este é mais um estudo, tal como outros que hemos tido, e hoje teremos um tema bastante interessante que, no entanto, pedimos a todos os nossos ouvintes que possam ouvir já desde antemão a voz do nosso pastor, em forma de saudações também. Boa tarde, bom dia ou boa noite, independentemente da hora que nos estejam a escutar os nossos ouvintes. Olá, pastor, como está? Olá, Silvia. Eu estou bem, graças a Deus. É um prazer estar outra vez aqui nos estúdios Arco-Íris. Muito obrigado pelo convite que me foi estipulado para gravar e compartilhar, então, uma vez mais o estudo da Palavra de Deus com nossos amigos de idioma português. Estou bem, graças a Deus, e espero que o estudo de hoje seja para a honra e glória do nome de Deus. Bem, estão aí as ricas bem-vindas do nosso pastor. Hoje temos um tema bastante contundente, como disse a palavra. E a Bíblia nos aconselha que a melhor maneira de entendermos o que nos diz as Sagradas Escrituras é examiná-la todos os dias e também ter um espírito de fervor e oração antes de começar a estudar. Mas, no entanto, existem já pessoas que se dedicam intensivamente no estudo da Palavra de Deus, e são os nossos pastores e todos aqueles que fazem parte de qualquer seminário. Sabemos que estamos a ser ouvidos por pessoas de diferentes níveis e que por isso convidamos a todos, se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, podem aceder à nossa página no Facebook, Textos Bíblicos Contundentes, e que Deus, mediante a sua condução, poderemos responder todas as perguntas que forem então feitas. A pergunta para hoje é: endureceu Deus o coração de Faraó? Ou seja, pastor, antes que comece a responder esta pergunta, o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 21, nos apresenta um panorama, assim posso dizer, porque exatamente é algo que chama a atenção de algumas pessoas, e pode ser que outras tenham já lido e que nunca puderam restringir-se muito ou parar muito nesse texto bíblico, mas que se trouxemos como uma sugestão porque nos parece um texto de difícil compreensão. Eu tomo a leitura. Disse o versículo 21 de Êxodo, capítulo 4. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração e ele não deixará ir ao povo. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Que argumentos temos para poder esclarecer melhor esta que passa já a ser uma dúvida aqui dos textos bíblicos contundentes? É contigo, pastor. Realmente é um texto bíblico muito contundente. Amém. Endureceu Deus o coração de Faraó. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Silvia leu muito bem. Aí Deus aparece ativamente, afirma a Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó. Sempre que falo deste texto bíblico, me faço a seguinte pergunta, Silvia. Quando saiu o semeador, na parábola que Jesus conta do semeador, havia diferença nas sementes que o semeador saiu para plantar? Não havia diferença. Claro que não. Realmente, a grande diferença estava nos terrenos que receberam a semente, porque o semeador colocou a mesma semente em diferentes terrenos. Utilizou o mesmo método para colocar todas as demais sementes, só que em alguns terrenos a semente deu frutos, mas em outros terrenos não deu fruto, não é? Então, endureceu Deus o coração de Faraó. Será que Deus é responsável do endurecimento do coração de Faraó?
Existem 10 declarações bíblicas que atribuem a culpa do endurecimento do coração de Faraó a Deus. Estas 10 declarações, 8 declarações, utilizam o término hebreu jazak, que significa estar firme, que se interpreta que Deus faria firme o coração de Faraó. Ok? Em Êxodo capítulo 7, versículo 3, aparece uma declaração que Deus utiliza o termo kashas, que significa duro ou insensível. Então, no capítulo 10, o versículo 1, se utiliza a palavra kabed, que significa pesado, insensível à influência divina. Quer dizer, são 10 declarações bíblicas que atribuem clara e diretamente a culpa do endurecimento do coração de Faraó a Deus. Mas também há algo interessante, Silvia. Existem outras 10 declarações bíblicas que atribuem a culpa do endurecimento do coração de Faraó a próprio Faraó. Mira, temos 10 de um lado e 10 de outro lado. Estamos em empate, né? Estamos aqui em um empate. Nessas 10 declarações que estão a favor de Deus, que atribuem a culpa do endurecimento do coração de Faraó ao próprio Faraó, em algumas se utiliza o termo jazak, que está em Êxodo 7, versículo 13, e em Êxodo capítulo 9, versículo 7, utiliza o termo kabed. E então termina com o capítulo 3 de Êxodo, no versículo 15, utilizando o termo kashas. Então, é evidente que o endurecimento do coração de Faraó não tem nada a ver com Deus, senão que Faraó não prestou atenção na voz de Deus que vinha de Moisés. Mesmo quando os próprios magos do Egito, veja isso que é interessante, mesmo quando os próprios magos do Egito haviam reconhecido que tudo o que estava a passar em Egito nesse momento era a presença da mão de Deus no meio do povo. Permita-me ler, Silvia, Êxodo capítulo 8, o versículo 19 diz assim: Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Moisés está dizendo que Deus já havia dito que o coração de Faraó era duro e que não iria ouvir. Então, onde está escrito isso? Silvia disse muito bem, para entender a Bíblia, necessitamos examiná-la por completo, ok? Texto por texto para chegarmos a uma conclusão. Não podemos limitar nossa mente em um texto somente e tirar uma conclusão. Vamos ver o Êxodo, capítulo 3, versículo 18. Deus está falando com Moisés, ok? No versículo 18, Deus fala assim: E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, no versículo 19, Deus apresenta a condição do coração de Faraó. Êxodo capítulo 3, versículo 19, Deus diz o seguinte: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois disso, vos deixará ir. Essa é uma grande e clara evidência de que Deus não foi o responsável do endurecimento do coração de Faraó. Faraó era um homem de coração duro. Por isso Deus, antes que apareça o Êxodo capítulo 4, versículo 21, Deus no capítulo 3, versículo 19, havia dito claramente para Moisés que Faraó era um homem de coração duro e que não deixaria o povo de Deus sair se não fosse com uma mão forte e pesada da parte de Deus. Assim que em Êxodo capítulo 4, versículo 21, o termo hebreu que se utiliza é jazak, que é uma referência que Deus dá a Moisés da contínua negação do rei de Egito às palavras de Deus.
Deus estava continuamente a dizer a Moisés, quando Deus fala assim, e eu endurecerei o coração de Faraó, não estava dizendo que ele seria o responsável do endurecimento do coração de Faraó, senão que o próprio Faraó, por ter um coração duro, Deus iria aproveitar essa oportunidade para revelar seu milagre. Porque em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte de um pecador. Se Deus fosse o responsável do endurecimento do coração de Faraó, então ele não iria castigar os egípcios, mas bem, ele iria salvar todo o Egito, não é? Mas então Deus não tem prazer na morte do pecador. Assim que não vinha de Deus o endurecimento do coração de Faraó. Mas agora, tem algo interessante, Silvia. Então, por que a Bíblia diz diretamente que Deus endureceu o coração de Faraó, se não vinha de Deus? Ok. Estamos diante do pensamento hebraico. Isso vamos estudar em outros textos também. O pensamento hebraico é que todas as coisas vinham de Deus. Tanto bem como mal, Deus era responsável de tudo. Por isso Jó, no seu livro, é um dos primeiros livros da Bíblia a ser escrito, não é? Jó, no capítulo 12, Jó apresenta algo interessante, que muitas vezes nós não prestamos muita atenção. Olhem isso, Jó, estamos agora a abrir a Bíblia, Jó no capítulo 12, no versículo 10, Jó está a falar com a mulher, e Jó pergunta, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ok? Também, mesmo Jó, no capítulo 30 de Jó, versículo 26, Jó fala o seguinte, aguardava eu o bem e eis que me veio mal. Esperava a luz e me veio a escuridão. É dizer, para um israelita, tudo vinha de Deus. Tanto bem como mal. Então, é normal que o escritor bíblico, que Moisés fala assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Porque para Moisés, o ato de Faraó ter um coração duro era diretamente atribuído a Deus. E o ato de Faraó ter um coração aberto e livre também era de Deus. Então, para eles, tudo vinha de Deus. Muito bem, pastor. Que explícito está. Como sempre temos dito, quando se utiliza a Bíblia como fonte para poder esclarecer esses assuntos, se torna ainda mais claro e melhor. E eu creio, como muitos ouvintes que hoje compartilham este estudo conosco, poderão pensar, bem, se Deus tem a capacidade, Deus pode fazer tudo, Deus é onisciente, Ele conhece tudo e é onipotente também. Deus é dono de todas as coisas. E, inclusive, Deus é dono do nosso coração. Será que Deus não tinha o poder de mudar o coração de Faraó? Silvia, essa é uma grande pergunta. Um dos nomes de Deus que mais me chama a atenção na Bíblia é Yahvé Olam, que é o Deus que conhece o fim desde o princípio. Deus tinha poder, tem poder e sempre terá o mesmo poder, porque nosso Deus não muda. Tem poder de mudar o coração de qualquer um. Tinha poder de mudar o coração de Faraó. Mas é que isso vai em contra o princípio de liberdade de escolha que Deus dá desde o momento que Ele cria o homem. Deus colocou no homem essa capacidade de o homem escolher o que é bom para ele, ok? Apesar de tudo isso, apesar de sermos teimosos e tudo mais, Deus ainda assim tem esse privilégio de instruir-nos a escolhermos as coisas corretas, ok? E veja que é interessante que depois de todo esse panorama, até os próprios filisteus, os pagãos, reconheceram que o endurecimento de coração de Faraó não tinha nada a ver com Deus, ok? Vamos ler 1 de Samuel capítulo 6, versículo 6. Recordem que em 1 de Samuel a história conta que os filisteus haviam levado a arca de Deus durante 7 meses.
A arca estava fora do território israelita. É que os príncipes dos filisteus começaram depois a sofrer com pragas e tantas coisas que eles mesmos decidiram então devolver a arca e chegaram a uma conclusão. Versículo 6. Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir? E eles se foram? É dizer, os mesmos filisteus reconheceram que o endurecimento do coração de Faraó vinha do próprio Faraó e não de Deus de Israel. Assim que, uma vez mais, Faraó era um homem de coração duro e Deus aproveitou a dureza desse coração de Faraó para mostrar os seus milagres. Deus tinha poder para mudar o coração de Faraó. Não mudou, porque isso vai em contra o princípio de liberdade que Ele dá para cada um de nós. Deus tem o poder de mudar o nosso coração, mas Ele não vai mudar se nós não abrirmos a porta do nosso coração, conforme diz a Bíblia, para Ele entrar e começar a trabalhar. Deus não pode mudar teu coração se você não quer que Ele mude teu coração. A dureza do teu coração não tem nada a ver com Deus. A dureza do coração de Faraó não tinha nada a ver com Deus. Agora é o momento de abrir a porta do coração, deixar que Ele entre para transformar nossa vida. Amém? Aí está, querido irmão. Só temos duas opções. Ou abrir a porta do nosso coração e permitir que Deus entre, ou então fechar a porta do nosso coração. E se fechamos, já sabemos que não habitam dois senhores no mesmo coração. Ou estaremos aceitando a Cristo, ou negando a Cristo e aceitando o inimigo. Devemos escolher a melhor opção, porque senão, já sabemos, pecar é fatal. A Bíblia nos diz que a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Que possamos desfrutar da vida eterna que nos aguarda muito pronto, ou muito breve. Perdoem-nos o portunhol, já que é a influência do espanhol com o português, mas que, no entanto, qualquer dúvida, alguma palavra que não consigam perceber, já sabemos, por isso temos a nossa página no Facebook, Textos Bíblicos Contundentes. Por hoje, agradecemos muito a participação de todos e lembre-se que sempre a Bíblia é perfeita e clara para ensinar-nos o que o mundo não nos pode explicar. Até já e que Deus o abençoe. Amém. Textos Bíblicos Contundentes.